Nesse exercício, eu tenho uma fonte de 120 volts e tenho várias resistências de 6 ohms. Para quem está resolvendo a lista do Kurokawa, o desenho da lista está um pouco diferente. Eu só fiz um redesenho dessa última parte para ficar mais fácil de resolver. Agora eu vou arbitrar o sentido das correntes em cada um dos ramos. Agora que eu arbitrei as correntes, eu percebo que eu tenho 6 correntes. Então, para encontrar essas 6 correntes, eu vou ter que encontrar 6 equações. Dessas 6 equações, 3 vão vir dos nós e 3 das malhas. Os nós que eu vou usar são esse e esse. E as malhas serão essa malha, vou analisar ela no sentido horário. Essa segunda malha, vou analisar também no sentido horário. E essa terceira malha, que eu também vou analisar no sentido horário. Agora eu vou escrever a equação para esse nó. Depois eu já posso escrever a equação para esse nó aqui. E por último, eu vou escrever a equação do último nó, desse terceiro. Para escrever as equações dos nós, eu olhei qual corrente estava entrando e qual corrente estava saindo. Por exemplo, do primeiro nó, a corrente 1 entra, a corrente 4 sai e a corrente 2 sai. Por isso ficou mais I1, menos I4 e menos I2. E fiz o mesmo procedimento para os próximos nós. Agora eu vou fazer uma análise em cada uma dessas malhas. Para isso, eu vou colocar onde que é negativo, onde que é positivo, nos ramos. E assim eu vou poder saber se houve um acréscimo de potencial ou um decaimento de potencial. Para essa fonte, ela é menos nessa parte menor e mais na parte maior. Já para as resistências, eu vou olhar a corrente. Ela entra aqui positivo e aí ela sai negativo, porque ela estava num potencial maior e foi para um potencial menor. Porque aqui houve uma dificuldade para passar corrente na resistência. Nessa resistência é a mesma coisa. Mais para o menos, aqui do mais para o menos, aqui mais para o menos e assim por diante. Nesses dois aqui, a corrente é I2 e I2 e aqui a corrente nos dois é I3. Por que isso acontece? Se aqui tivesse outro ramo e aí saísse uma corrente para cá, essa corrente aqui não seria I2, porque ela não é exatamente a corrente que entrou, que saiu aqui. A corrente I2 teria se dividido, uma corrente para cá e uma para baixo. Como aqui ela vai direto para baixo, toda a corrente I2 vai para essa resistência. Então a mesma corrente que passa por essa resistência é essa aqui. E a mesma coisa acontece para essa. Já nos outros nós, aqui entra uma corrente I4, porém ela se divide em I6 e em I5. Então aqui não é I4 nem aqui, mas essas duas juntas somam I4. Agora eu vou fazer uma análise nas malhas. Para fazer uma análise nas malhas, eu vou olhar o sentido que eu vou analisar e eu vou olhar se houve um acréscimo ou decréscimo de potencial. Nesse sentido de análise horário, essa fonte vai do menos para o mais, então houve um aumento de potencial. Essa resistência vai do mais para o menos, então houve um decaimento de potencial. Então na equação aqui vai ficar 120 menos 6 e 1. E agora eu olho aqui, vai do mais para o menos, então é menos 6 e 4. E agora aqui nessa última, vai do mais para o menos, então vai ficar menos 6 e 5. Eu vou escrever isso para as 3 malhas. Essa equação eu já posso isolar a parte das correntes e colocar essas 120 aqui para o outro lado. Com essas 6 equações, eu vou obter o resultado para as 6 correntes. Para facilitar, eu vou escrever isso aqui de forma matricial, com essas 6 equações aqui. Algumas coisas que podemos notar de cara é que vai ser uma matriz 6 por 6, porque aqui eu tenho 6 incógnitas, que multiplica uma matriz coluna de 6 elementos, e o resultado vai ser uma matriz coluna de 6 elementos também. Eu vou explicar mais ou menos como é que faz para escrever de forma matricial. Aqui eu coloquei em ordem em 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6. E aqui eu vou imaginar que essa coluna representa I1, essa coluna representa I2, e assim por diante até I6. Agora eu vou olhar nas equações. A primeira equação, ela tem I1, e o número que acompanha I1 é 1.
Então, aqui no I1 eu coloco 1. O número que acompanha o I2 é menos 1. Aqui, ó, menos 1. Então, aqui eu coloco menos 1. Tem número que acompanha o I3? Não, porque não aparece, então é 0. O número que acompanha o I4 é menos 1. Então, eu coloquei menos 1 aqui. Não tem 5 nem 6, é 0. E outra coisa, o resultado aqui, depois do igual, é 0. Então, eu coloquei 0 também. Vamos para essa aqui agora, para essa quarta equação. A quarta equação eu coloquei na quarta linha. Então, vamos lá, quarta linha. O que acompanha o I1 é o menos 6. O que acompanha o I2 não tem, porque não tem 2 aqui, não tem 3. O que acompanha o I4 é menos 6. O que acompanha o I5 é menos 6 também. E aqui o resultado dela é 120, menos 120. Então, eu coloquei menos 120 nessa matriz coluna resposta aqui. Para resolver esse sistema, eu vou usar o matriz calc. Vou colocar essa matriz lá e ele vai resolver. Aqui no matriz calc eu estou com um sistema de 4 incógnitas. Por isso eu vou adicionar mais 2, clicando no mais. Adicionei uma, vou adicionar outra. Agora eu vou copiar os valores daquela matriz 6 por 6 nesses elementos aqui. E a matriz de resposta eu vou colocar aqui, nessa última coluna. Eu coloquei todos os valores aqui. São muitos valores. Então, para você ter menos chance de se perder, é melhor escrever de forma matricial. E aí agora, eu clico nessa opção, solução utilizando o método de Gauss. Porque se você fizer por escalonamento, ele mostra aqui todos os passos de escalonamento. E agora eu vou olhar os resultados. I1 é 60 sobre 7, I2 20 sobre 7 e assim por diante. Eu vou escrever todos esses resultados ali no material. Eu vou fazer as divisões e depois nós vamos verificar no Faustad se os resultados estão corretos. Aqui eu tenho todos os resultados e vou comparar ele agora no simulador de circuitos. Aqui no simulador eu posso verificar as correntes. O I1 foi 8,57, então está correto. I2 foi 2,86 e 3 foi 2,86. O I4 e o I5 foram 5,71 e por fim o I6 que foi 0. Pessoal, peço para que se inscrevam, deixem um gostei, compartilhem o vídeo e muito obrigado.